Bom, como eu disse, a gente trabalha nesse sítio desde 2011, já há 8 anos de trabalho. Como é que é? Então, essa é uma planta baixa do sítio, né? Essa área aqui hoje ela está toda inundada e essa é aquele platô que eu tinha mostrado. Cada um desses pontos, eles são o que a gente chama de poço teste ou pradagens. A gente faz com cavadeiros manuais, aquelas famosas bocas de lobo. A gente realizou 161 num plano cartesiano. A gente realizou 161 tradagens e já analisadas a gente tem 21 unidades de escavação de 1 por 1 metro. São quadrículas de 1 por 1 metro quadrado. E através desses vários vestígios a gente tenta reconstruir e construir uma história a partir desses artefatos. A minha especialidade são materiais cerâmicos, então eu vou me deter mais nas ocupações ceramistas, que são por volta de 3.500, 3.200 anos antes do presente até a colonização, mas a gente tem todo um pacote, toda uma história anterior de aproximadamente 6.000 anos de materiais líticos que são lascados e também indicam várias outras coisas, que é um objeto do doutorado do Guilherme Angelov, que defendeu semana passada. Então, esse mapa ele apresenta cada uma das intervenções que a gente realizou no sítio. Aqui são as construções atuais, as pessoas que moram aqui nesse sítio, e cada um desses pontinhos e esses círculos maiores, eles representam a maior densidade de material. Realizando essas intervenções ao longo desses 8 anos, a gente conseguiu identificar áreas diferentes do sítio. Acontece que essa área ela foi muito impactada ao longo dos últimos anos. Nos anos 70, ela foi uma fazenda experimental de borracha pelo INCRA. Ela foi criada para ser uma fazenda experimental. Logo depois ela teve essa área, era uma antiga estrada que dava acesso à antiga vila do Teotônio, na beira da cachoeira. Tem retirada ilegal de terra preta, porque é uma área esse solo é muito fértil, então há essa extração, essa mineração de terra preta, que é vendida em Porto Velho para adubo de jardim. Então é um sítio que já está mais ou menos impactado. Mesmo assim, a gente conseguiu ter um panorama, eu acho, interessante e conseguiu encontrar áreas, através daquela metodologia, áreas interessantes de escavação. Então, essa é uma terra preta indígena? Isso. Exato. Ela mesma. Terra preta indígena, que o pessoal chama, terra preta antropogênica, bem esse solo mais escuro. Ele é bem diferente, né, do lavossolo natural da Amazônia, vai ter um slide sobre isso. Eu não sei se vocês conseguem ver bem assim esse perfil, então eu acho que aqui era uma unidade, a gente escavou essa área ampla nessa área, porque a gente tinha conseguido, aqui teria uma continuidade, né, dessa unidade, a gente tratou uma fogueira, né, uma concentração de carvões, que a gente seja uma fogueira, uma antiga fogueira, e nesses 6.500 anos. Então, para entender esse processo de ocupação mais antigo associado ao material lítico, a gente abriu essa área maior de escavação e o que a gente encontrou foi uma camada de solo mais amarelado, não sei se está nítido por aqui, não. E aqui em cima um solo mais escuro, mais acinzentado, mais enegrecido, que são essas famosas terras pretas. Elas variam tonalidades, essas terras pretas, elas indicam, como eu já sugeri, que existe um processo de maior fixação no território, maior fixação nesse sítio, indicando talvez um maior sedentarismo, um maior manejo dessas plantas e dessa paisagem. Então, aqui a gente encontrou material lítico, datado de aproximadamente 9.500 anos. A gente tem material lítico em toda essa sequência. Há uma pequena transição, né, desse solo mais amarelado para o solo mais enegrecido, que são essas ocupações de lítico, de material lítico, com indícios de sedentarização, que é alguma coisa que não é tão comum assim em vários contextos. Então, seria um dos poucos lugares na Amazônia que teriam esses indícios. Qual a profundidade? Tem 1,20 m mais ou menos. Essa indicação que a arqueologia usa, né, cada trechinho mede quanto? Aqui são 20 centímetros, lógico. Não, 10, 80 centímetros. Então é de 20 em 20? Não, é 10 e 10.
tem mais ou menos, então, 1 metro, mais ou menos, essa umidade. A família que você comentou, vocês acharam qual camada? Na escura ou não? Na transição da escura para amarelada. Ela está bem na transição. E vocês têm datação do material líquido Mais profunda é 9.500. 9.500. antes do presente? É isso pra gente. Agora isso indica que na região tem rocha dura também. Então, Que é matéria-prima para é quartzo. quartzo. Então, Só basicamente quartzo. E eu não tenho foto do material, eu não coloquei, eu esqueci de pedir pro Guilherme, que é quem trabalha mais com essa. é porque a gente tem que lembrar que esse tipo de solo ele tem riqueza de sedimentos com predominância de quartzo, né? São muitos minerais que acompanham os sedimentos. E aí, a partir dos fragmentos encontrados que se faziam o corte, Os instrumentos, né? E a riqueza de cerâmica também, ela está vinculada à matéria-prima disponível, que é silício de argila, que é a margem de rio, tem uma riqueza grande de material depositado. Então, a geologia da região, os solos, que proporcionaram também essa produção extraordinária, né, de material cerâmico também em épocas diferentes. E a fonte de quartzo talvez não estivesse tão perto, a gente não tem certeza, mas é exatamente isso. E tem muita laterita, né? Como esse solo amazônico ele é muito ferroso, com essas diferenciações de temperatura e chuva, ele vai formando essas lateritas ao longo de milhares de anos, né? Então, como chove muito, esquenta, esse ferro vai se agregando e forma essas rochas naturais que são as lateritas. Isso tudo aqui é laterita, esses blocos aqui, né? Só que a gente tem essas evidências desses blocos flutuando no perfil, que são rochas, acho que tem granito e, se eu não me engano, tem um basalto, alguma coisa do gênero. E elas estão mergulhando, elas não são típicas. Porque isso aí geologicamente falando, é um ambiente de sedimentação. Então, parte desse material pode ter sido transportado e depositado no líquido. Ou outros materiais foram produzidos no líquido, temperismo químico, né? Variações de temperatura, pressão, muita chuva e lixiviando, no solo lixiviado. A inundação chega, o aumento do rio chega... Não, ela não atinge o platô. Mesmo com a formação da criação da barragem, quando o rio enche, ela não chega no platô. Então, está numa zona estratégica, no alto, visibilidade, segurança, é bem estratégico assim, esse ponto. Bom, e a gente tem esses perfis gigantescos de quase 3, 4 metros de profundidade de terra preta com cerâmica. E também é uma coisa bastante, apesar de ter ocupações gigantescas da Amazônia, com muito material, com essa profundidade e com essa quantidade de material, é uma das terras pretas, né, com maior espessura, talvez, de toda a Amazônia. Mas tem ocorrência também de urba funerária, são fragmentos de... São fragmentos. Parece ser um uso muito mais diário, cotidiano. Até vou criar algum tipo de interpretação para esse registro, pensando em estratigrafia, em camada. Bom, e é isso, né? A gente tem camadas super profundas de material cerâmico que vão da superfície praticamente até a rocha base, que é a formação da laterita. Então, esses papéis muito brancos são as camadas que a gente definiu, mais ou menos, e essa unidade ela tem 3 metros, aproximadamente 3 metros. Essa unidade ela tem 4 metros, como vocês podem ver, ela acaba basicamente no latossolo, só que ele está muita concreção, ele já está todo... É bem difícil escavar e por conta da segurança do trabalhador que está aí dentro, que no caso era eu quis bater uma boca de lobo, que eu fiquei com medo desse negócio barrancar e eu ficar por lá mesmo. É latossolo? É latossolo, mas ele está todo... É uma concreção, assim. Até dei uma cavocada, assim, tentei passar ele, mas estava muito duro e como 4 metros de perfil é meio perigoso, né? Eu preferi... A gente chegou à conclusão que beleza, a gente talvez cumpriu nossa missão aqui. Eu acho que é uma camada estéril, então a gente não deu continuidade na escavação.
Mas o curioso dessa unidade, ela está bem próxima àquela anterior que eu mostrei, é que na base dela, nos últimos 2 metros, então ela tinha 2 metros, com bastante serra preta e material cerâmico, tem uma diminuição de material cerâmico, mas por volta de 2 metros começam a aparecer umas lateritas que não se formariam naturalmente no solo de terra preta. O professor pode corrigir se eu estiver enganado, mas o que tudo indica pela bibliografia, solos muito ricos de matéria orgânica, como são os solos de terra preta, essas lateritas não se formariam naturalmente. E a gente estava escavando, né? A gente escava em níveis artificiais, 10 centímetros, e por volta de 3 metros começaram a aparecer esses blocos gigantescos de laterita associado a material cerâmico, e cada vez mais material cerâmico. E isso praticamente é a base onde encontra a rocha não é a rocha matriz, mas esse latossolo que está em processo de concreção. Né? Como explicar essa formação? Né? Aqui também dá para ver, né? Essa unidade tem mais ou menos 3,5 metros e essa daqui tem, a gente para escavar um pouco, ela tem aproximadamente 3,10. Também nessa mesma região que a gente está trabalhando. Essas fotos todas são do Eduardo Neves. De novo, essas camadas gigantescas de terra preta com material cerâmico e algumas delas mais uma área de declividade com essas lateritas. A gente acha também alguns vasos inteiros nesse sítio, mas eles estão em áreas mais distantes dessa área de declive próxima à cachoeira e eles estão associados a um outro conjunto cerâmico diferente, em unidades mais rasas, como não mais de 1,5 metro. Então, para entender essas camadas gigantescas de terra preta, a gente criou essa hipótese que talvez ela seja uma área aterrada. Então, ela tenha sido construída pelas populações indígenas ao longo do tempo para uma série, talvez, Bom, existem várias hipóteses que podem explicar. Um caso curioso desse pacote com laterita e terra preta é que as cerâmicas que a gente encontra lá, e eu trabalhei com essas cerâmicas, elas correspondem a períodos cronológicos distintos. Então, provavelmente, alguma ocupação posterior a essa galera que fez essa cerâmica mais antiga, ela construiu esse aterro por vários motivos. Né? Podem ter uma série de razões práticas mesmo, por exemplo, evitar a corredeira da chuva quando chovia, criar um aterro, maior superfície, ou essas cerâmicas, elas poderiam ser interpretadas para quem chegasse lá como esses povos antigos, a gente não entende direito o que é isso, é melhor a gente dar fim nisso e enterrar. Então, existem uma série de modificações que os próprios povos indígenas fizeram nesse sítio arqueológico. Esse sítio arqueológico é todo como se fosse remanejado, remexido e retrabalhado pelas populações indígenas ceramistas ao longo desses últimos 3.500 anos. Então, esse esqueminha mais ou menos, né, essas unidades, elas estão mais ou menos na mesma linha, na mesma direção, e elas chegam a essas profundidades, talvez indicando uma certa forma de manejo dessa paisagem pelos próprios povos indígenas. E o que essas análises de material cerâmico, afinal de contas, elas podem dizer para os arqueólogos e para as arqueólogas sobre como era a vida dessas populações. Então, uma coisa que a gente estuda muito é forma, função e estilo. Né? O professor Gilberto falou do Emerson Nobre, que virá aqui daqui a algum mês, mais ou menos. Ele é um grande estudioso desses estilos, dessas iconografias. Eu não vou entrar mais nesse ponto, que não é minha especialidade. Eu trabalho mais com tecnologia, não que isso, iconografia não seja de tecnologia, mas tecnologia, função desses asos. Né? Então, o que essas formas, função e estilo, né, ou como essa cerâmica aparenta ser, ela indica sobre os modos de vida e como se ocupa esse sítio e essa floresta, né, essa região em torno do sítio teutônico. E como a gente consegue mostrar como essa variação ao longo do tempo, né, tanto no período sincrônico que esses asos dizem sobre uma determinada ocupação em um certo momento, mas como a mudança
desses asos indica também uma forma diferente de você ocupar o lugar. Aqui, por exemplo, na Pinacoteca, a gente vê que esse casarão ele é a marca, ele é um registro de um determinado período de tempo muito específico. Quer dizer, ele ainda é atual, ele está aqui, né? Ele está sendo revalorizado, ele está sendo utilizado para outras funções. Mas quando ele surgiu, né, o que ele poderia indicar em determinado momento? E do lado você tem um grande prédio que foi construído há 20, 30 anos atrás. Então essas diferenças, como essas marcas materiais, elas indicam mudança na forma de você estar nesse determinado lugar. Então os conjuntos cerâmicos, eles permitem ver essas mudanças. Através deles, a gente tenta entender como esse sítio, ao longo dos últimos 3.250 anos, ele foi sendo alterado, né? Como ele foi sendo ressignificado e retrabalhado ao longo do tempo. Então, a partir daí, eu vou entrar mais especificamente, é uma coisa bem mais arqueológica, né? Cada vez entrando mais em uma arqueologia mais tradicional, nos 6 diferentes conjuntos cerâmicos que a gente encontra no sítio. E depois eu faço uma breve interpretação de como esses conjuntos poderiam dizer mais coisas sobre a forma de ocupar o sítio. Então, o primeiro conjunto mais antigo que a gente encontra é a tradição Popoaçutuba. Essa tradição é uma tradição. O que são essas tradições? Não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos, mas eles são formas, elas são maneiras de a gente classificar determinados tipos cerâmicos, ou determinados tipos de oficina lítica e artefatos líticos. Então, a gente procura entender o que dá coesão e o que dá organicidade para determinadas maneiras de fazer cerâmica. É uma maneira ampla, a gente tenta, cada vez mais a gente tenta não engessar isso, a gente usa diferentes variáveis, que não só a forma da cerâmica, mas também onde são sítios, em que lugares eles estão, período cronológico, enfim, a gente usa uma série de variáveis para tentar criar esses conjuntos, essas formas que essas populações tinham de fazer cerâmica. Então isso é passado de mãe para filha, de pai para filho, entre gerações, e esses tipos cerâmicos eles são criados por nós arqueólogos para dar uma coesão para aquilo que a gente encontra. Então, dentro desse cenário, a tradição Popoaçutuba é identificada em várias regiões da Amazônia, em vários locais, tanto na Amazônia Central, como em áreas próximas mais a Marajó, em Santarém, inclusive, e também no Alto de Madeira. Uma das características principais dessa cerâmica, elas estão nas camadas interiores, então ela estava naquele amontoado de bateria, de terra preta, e a densidade do material é relativamente baixa se a gente compara com as outras camadas cerâmicas, de cerâmica nas unidades de escavação. A gente tem datações bastante regulares para esse material no sítio Teotônio, de 3.250 anos. É uma das datas mais antigas para todo esse conjunto, pensando a bacia amazônica como um todo. E, apesar dessas presenças antigas, no Alto de Madeira é um dos primeiros locais que essa cerâmica ela deixa de ser feita. Isso não quer dizer que essas populações vão embora ou abandonam a área, mas que você tem uma transformação na forma de construir esses artefatos cerâmicos. É bem interessante, porque no sítio Teotônio, quase 75% dessas morfologias que a gente reconstitui através das bordas, elas representam uma função atrelada a consumo e serviço, e também elas comportam pequenos volumes em quantidade, né? A gente não conseguiria colocar pequenos volumes de líquido nesses asos. A Jennifer Altman também, fazendo estudos de amidos do interior desses asos, ela identificou o uso de grãos de amidos fervidos ou triturados nas faces internas dessa cerâmica. Só uma dúvida, porque assim, você está falando assim, né, da função atrelada ao consumo ou ao serviço, mas assim, essas sociedades aí, eles não produziam cerâmica simplesmente para um uso decorativo? Eu acho que sim, e em contextos talvez mais específicos, assim, e talvez cosmológicos,
O Emerson é alguém que entende muito desse fenômeno, ele trabalha muito bem com isso, a Cristiana Barreto, a própria Deise Gomes atua mais nesse. Então existem estatuetas, existem vários tipos de produção cerâmicas que não são utilitárias, que não são feitas para consumo e serviço. Existem todo um aspecto que a gente, na falta de uma palavra melhor, a gente chama de ritual. A gente não sabe explicar, mas é ritual. Ritualístico. Mas existe uma série de produção cerâmica que realmente não é atrelada a material mais utilitário. Né? Sim. No caso desse material, como vocês podem ver, ele tem uma ampla arsenal decorativo, então você tem muita pintura, muita incisão. É muito barroca, assim, é uma cerâmica que você olha, você pega um fragmento desse em qualquer sítio, você vai olhar e vai falar, pô, isso daí é composto puro, porque é muito gritante, assim, é uma coisa muito. É uma cerâmica linda, assim, eu acho super bonita, e ela está. Hoje se coloca que ela está relacionada também a alguns processos de maior intensificação e antropização dessa paisagem, com essas pessoas, né? As pessoas que faziam essa cerâmica, elas estavam colocando uma marca mais forte dentro da paisagem amazônica, dentro dessa floresta, trazendo mais plantas, é algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tiago, os vasos caretas são dessa região? Os vasos? Caretas. Vasos caretas? Que tem rostinho. Tem uns rostinhos. Eles são da Amazônia Central. Aqui a gente tem esses apliques com essas caretinhas, do Borda Incisa, por exemplo, mas nesse sítio de outono a gente tem um pouco desses apliques, assim. Eles são menos. Mas na Amazônia Central tem bastante, um pouco abaixo lá, já no Rio Amazonas a gente tem também. Porque no começo você falou dos geoglifos, né? Tem a região, tem bastante ali, né? Os geoglifos é mais pro Acre, né? E a Amazônia Central tem mais esses vasos, que é o que eu estou pensando, é mais na região da Amazônia Central, essa cerâmica mais borda Mais incisa. sofisticada até, né? Eu não sei se em termos de sofisticação, porque essa cerâmica é super, super sofisticada, né? Ela é super bem queimada, ela é super fina e assim, ela atende às funções que ela desempenha. Então, talvez para essas populações que estavam produzindo essa cerâmica, ela fazia o que ela tinha que fazer, então, né? Acho que nas urnas funerárias tinham esse desenho, né? Tem, várias. Acho que alguém que veio também, um outro palestrante, quando, acho que era na Amazônia, eles varriam o chão, assim, das folhas. Sim. De tanto varrer que foram surgindo. Assim. Exato. O Maurício, provavelmente. Eu acho que tinha essas... São vários exemplos. Aqui existem vários desses desenhos. Só que, como é um material muito fragmentado, é mais difícil de a gente reconstituir esses padrões. Né? Você pega um vaso inteiro, você tem todo o contorno, você tem o vaso inteiro para poder fazer esses trabalhos. Aqui é possível? Mas a gente trabalha com fragmentos. É um pouco mais... Mas você não achou nada inteiro? Achei, eu vou falar desse material inteiro logo menos. Mas desse daqui... Eu só tenho assim, Tiago, duas questões. Claro. Juntando com algumas coisas que a gente viu com relação ao Piauí, pintura rupestre, eu não estou com material aqui, eu não tive a oportunidade desses dias de reler. Pouco, acho que tuba o que significa o primeiro e o segundo. Esses povos têm informação sobre se tinham algum domínio de linguagem escrita, ou usavam algum material nessa linha? Não? Já tinham esse tipo de aprendizado? Não? Responder primeiro a segunda. Escrita, não. Nos termos que a gente entende que é escrita, não. Talvez. Rupestre nem nada. Rupestre é difícil, porque essa área do Alto de Madeira, apesar dessas corredeiras, várias delas tinham registros. Só que hoje está inundado, então a gente não consegue ver. Um pouco mais a sudoeste do estado de Rondônia, a gente tem os pacaás, né, os parecidos, e os pacaás, que são essas serras que são o final, né, do Planalto Central brasileiro, e nessas regiões a gente tem pinturas rupestres. Associar esse material cerâmico a alguma determinada pintura ou um registro rupestre, a gente não consegue fazer isso por enquanto, nessa região.
Sobre a primeira pergunta, Pocó-Açutuba é um nome, ele tem uma origem. O Pocó é o primeiro sítio em que se identificaram materiais com essas características, e Açutuba também é um outro sítio da pessoa, onde uma das pessoas definiu esse conjunto. Nessa ideia de ter processos parecidos de como confeccionar cerâmica, formas de usar cerâmica, formas de preparar a argila, a pasta, formas de usar a paisagem, de assentamento de sítio. Isso é Tupi, não? Eu acho que era Arawak. Arawak. Talvez isso esteja, eu ia falar mais para frente, mas talvez isso esteja relacionado à dispersão de povos de língua arawak. É uma das possibilidades, exatamente por essa tradição, ela ser bastante recorrente, esse material ser bastante recorrentemente encontrado em áreas significativas das paisagens, que são encontros de rio, lago, cachoeira. Uma questão que eu estou com ela há bastante tempo, eu tenho alguns indicadores sobre aquelas pás dos remos e canoas, né? Essas migrações, você está falando, os arqueólogos vêm aqui e falam de tribos dispersas pelo continente americano, e eu falo do Brasil, né, que é a nossa região principal. Essa relação entre as pás e as migrações, existem estudos sobre isso? Onde estão esses estudos? São povos canoeiros, provavelmente. Sim. Só que, em geral, né, acho que esses Porque nós estamos numa região fluvial. essas canoas e esses remos eram feitos de madeira. Então a gente tem um problema sério de conservação. Então esses remos, ou eles estão em um ambiente super anaeróbico, então no fundo do rio ou no fundo de um lago, para sobreviver, ou é bastante complicada a preservação desses materiais. Então, às vezes até fala, o pessoal da Amazônia estuda muita cerâmica, não sei o quê. Bom, é um dos registros que sobra, né? A gente tem como meu orientador Eduardo Neves fala, existe a tirania do registro arqueológico. A gente não pode querer expandir ele além do que ele, né? Se ele não dá informação, não adianta a gente, né? Mas o problema dos remos é a preservação, como das canoas. Só que existem outras estratégias, eu acho, desse processo de dispersão e expansão. Às vezes a gente acha em museus, meninos estavam com aquela canoa enorme, mas era tipo... etnográfico, né? 200, 300 anos. Imagina, 4.000 anos atrás é complicado. Mas o nome, só para retomar a questão do nome, é um nome que os arqueólogos, né, a arqueologia dá para determinadas receitas de confecção de cerâmica. Então, Pocó e Açutuba são nomes de sítios onde esse material foi encontrado. Primeiramente, através desse material se criou esse consenso de chamar, não, aqui a gente tem um padrão recorrente de construção de vaso cerâmico. Tá? Os nomes surgem daí. Só uma dúvida, mas no caso dessa nomenclatura, né, de Pocó, Açutuba, isso tem a ver com os nomes das etnias? Não. Até porque essa colagem muito simples, língua e cultura material, né, cerâmica, isso não funciona. Assim, eu acho que isso é até problemático. Acho que a gente pode tentar lidar com escalas mais macro, mas falar muito etnia, que é escala muito próxima, eu acho complicado. Né? Não dá para ter uma coisa em cima da outra. Assim. Então isso não tem a ver com etnia, meramente uma nomenclatura que associa os sítios onde esse material foi encontrado. Isso é uma metodologia de classificação de cerâmicas. Isso, basicamente é isso. Né? Essas receitas de confecção de cerâmica. Vocês chegaram a fazer umas inscrições De vaso? peças? Então, tem pouco vaso fragmento remontado. A gente consegue identificar as formas, que eu acho que é o que está no próximo slide. A gente consegue remontar essas formas. O que eu tinha dito dessas recorrências desses vasos é que 75% das bordas elas reconstituíam esse tipo de vaso. E uma coisa que é interessante também é que elas não tinham indícios de uso ao fogo. E mais uma vez elas tinham muito amido de milho, amigos, mostrando que tinham sido fervidos e triturados. O que significa isso? Eu vou deixar daqui a pouco fazer um suspense, isso, exato.
Mas então, como vocês podem ver, existem vários, a gente tem um problema mostral que existem várias bordas que são irregulares, então a gente não consegue reconstituir. A premissa básica de reconstituição é que essas bocas sejam circulares para que a gente possa ter uma noção de como são esses vasos, né? Então é uma cerâmica com amplo arsenal decorativo, como eu já tinha falado, com uma série de cores diferentes, bege, amarelo, branco, vermelho. Então você tem uma variedade de tonalidades na cerâmica muito grande. E essas são as formas que a gente encontra nessas camadas inferiores. Logo um pouco misturado com esse material, a gente tem a cerâmica Morro dos Macacos. Por que Morro dos Macacos? Porque no sítio onde encontraram essa cerâmica chamava Morro dos Macacos. Então é meramente uma questão de nomenclatura. E essa cerâmica apareceu misturada naquelas lateritas com os materiais do composto tuba. Essa cerâmica ela é datada de 1.800 anos antes do presente, só que ela existe, todo o material que a gente reconstituiu, o material eles dão a mesma tipo de forma que tem no composto tuba, né? Então a gente só tem 3 morfologias para esse material. E na hora de interpretar esse fenômeno, esse dado, é interessante pensar por que essas coisas estão sendo repetidas, né? Um próximo conjunto cerâmico também tem baixa densidade, né? E ela só localiza uma única unidade. Então, naquela unidade profunda com laterita que eu mostrei, que esse material foi encontrado. Apesar dessas morfologias serem muito parecidas, a maneira de construir a receita de fazer cerâmica é muito diferente. Então a escolha da argila, o antiplástico, né, o que você usa para dar liga na cerâmica é diferente. Então o processo de confecção do vaso ele é muito diferente do cocó, apesar das formas finais serem muito parecidas. Isso também se repete nos outros sítios que essa cerâmica aparece. A gente só tem essas 3 morfologias, que foi uma coisa que a Silvana Suzy identificou no doutorado dela. E cronologicamente, né, ela está nesse período de 1800 anos antes do presente, que é exatamente o fim dos indícios da tradição anterior da composta tuba. Então tudo isso esses são os dados que a gente tem para tentar entender o que isso vai significar. A gente tem também a tradição borda incisa, é uma questão também de nomenclatura, a receita é mais ou menos parecida, é só uma questão de áreas em que esses nomes estão sendo empregados de formas diferentes. A gente percebe essa continuidade tecnológica dessa receita com a cerâmica composta tuba, parece que é uma continuidade entre essas formas de fazer cerâmica, apesar de algumas mudanças, né? A gente tem várias dificuldades classificatórias, eu tive, né, na hora de analisar o material, porque tem várias coisas que se parecem, então é complicado fazer essa divisão. Uma outra coisa que a gente percebe nas camadas desse material é uma intensificação da formação da terra preta, então a terra preta é mais escura, e o que indica também maior manejo dessa paisagem. A gente vê uma ampliação gigantesca do arsenal morfológico dos vasos, então a gente tem diversos vasos, diversas formas diferentes, que são bem mais amplas do que as dos conjuntos anteriores, e a gente tem dados por volta de 1550, 1245 e 1100 do presente. Então a gente tem essa variedade de datas, como acho que vocês já repararam, do mais antigo para o mais recente. A gente tem também esse conjunto que é a tradição de Jamari, como no caso da tradição barrancoide borda incisa, a gente tem um conjunto mais amplo de vasos, então vasos de armazenagem, vasos para ir para o fogo, como esse. A gente tem uma série de indícios de fuligem nesses vasos. Ela é mais ou menos 1200 antes do presente. A gente sabe que o correlato dela, diferente das demais, né, da tradição borda incisa barrancoide, ela não está espalhada na Amazônia inteira. Ela está localizada em um dos afluentes do rio Madeira, que chama Rio Jamari, e a gente tem essa ocupação dessa tradição, esse material existente nesse Rio Jamari por quase 2.500 anos. Né? O que a gente percebe são várias quedas intencionais, assim, você vê pontos de percussão, assim, que você vê que alguém
foi com algum instrumento que quebrou esse vaso, e a gente também vê muitas fuligens nessas quebras. Então, na quebra cerâmica, que era um lugar que não era para ter sinal de fuligem, a gente encontra esses sinais de fuligem. Também tem uma densa camada de terra preta, ela é bem escura, e ela é a cerâmica predominante dessa camada, apesar de ter cerâmica marroncoide junto, após essa focócito-tuba, esse conjunto de focócito-tuba. Aqui um exemplo desses pontos de percussão, de flexão, aqui tem outro, e muita fuligem. Então, fuligem na quebra, e que a gente vê, né, nessas unidades que eu já tinha te mostrado para vocês, que tem uma terra preta mais escura, uma camada densa de material cerâmico, que parece indicar uma ocupação mais pesada, assim, mais intensa, com maior densidade populacional na região. Alguém tinha perguntado de vasos inteiros. É curioso que de todos os vasos inteiros que a gente encontrou no sítio, todos vêm desse outro conjunto, né, dessas diferentes formas de fazer cerâmica, vem desse conjunto Dionísio, chama Dionísio porque ele foi o maior sítio com esse material, está na ilha de Dionísio. Então deram o nome de conjunto Dionísio para esse material. Ele tem uma cronologia mais ou menos. Onde é essa ilha? Desculpa? Ilha de Dionísio, onde estaria? Lá no Rio Madeira também. Subindo o Rio Madeira em direção à cabeceira do Madeira, quase na Bolívia, assim, na fronteira. Madeira Mamoré, aquela região? Isso, eu vou falar um pouco da Madeira Mamoré também, daqui a pouco. Exatamente aí. Então essa gente tem essa cronologia um pouco mais estreita, que é na ilha de Dionísio. A gente não tem data para esse material no Teutônio, mas os 4 vasos que a gente encontrou inteiros no sítio são desse conjunto. A Angilânia Costa, que foi quem trabalhou com esse material, né, na ilha de Dionísio. Eu acho bem interessante que quase toda a amostra que a gente tem mais segurança, que a gente trabalhou com vários fragmentos ao longo de todos os outros conjuntos. São conjuntos com muito material, com muita amostra, e o que a gente tem menos amostra são só de vasos inteiros. Assim. Então é uma contradição interessante que a gente tem 4 vasos, mas todos eles são do mesmo conjunto. Assim. Acho que isso tem que ser separado para pensar também na interpretação. Esse material está na USP, não? Está na USP. Um deles está. Esse aqui está. Esses 3 eles estão na reserva técnica da usina hidrelétrica que teve que preparar em Santo Antônio. Eles estão em Rondônia, esse restante desse material. Essas são as morfologias, né, que eu tanto estou falando, como elas indicam. Então você tem vasos de preparo, vasos de armazenagem, vasos de transporte para esse material. Só que no Teutônio a gente está meio inseguro ainda de para que esses vasos serviam. A gente não identificou osso dentro deles, mas talvez, de novo, tenha uma função ritual, porque esses vasos estão enterrados, eles estão em buracos escavados. Uma das fotos que eu mostrei tem um vaso enterrado. Então, a gente não tem muita segurança ainda, a gente tem que fazer análise de sedimento para ver se tem uma ordem de cálcio, enfim. Uma série de análises para poder entender melhor o que significa esses vasos no Teutônio. E por fim, uma outra cerâmica que tem expansão e tem presença em toda a Amazônia, a tradição polígama da Amazônia. A gente também tem datas relativamente recuadas para esse material no Teutônio. Essa cerâmica também bastante decorada, volta a aparecer bastante pintura que tinha na Pocó, volta a aparecer cerâmica aqui, em um período bem mais recente. E a gente tem essa data de 1250 para esse material no Teutônio. E o que a gente vê também é uma diversidade do espaço desse material. A gente tem uma série de diferenças desse material comparado ao restante da Amazônia, eles têm algumas particularidades. Ela parece ser, no momento inicial, contemporânea a esse material Jamari Barrancoide, na estratigrafia e nas datas.
Só que depois ela predomina, a partir de 1000 antes do presente, ela predomina e fica até o período colonial. É exatamente isso, por volta de 1000 antes do presente, parece que essa cerâmica ela predomina em toda a região e ela toma conta de várias áreas que antes nunca foram utilizadas. Você tem essa ampliação no modo de usar o espaço, com sítios de habitação, sítio cemitério, sítio acampamento, então você tem uma diversidade no uso da região. Tem mais áreas sendo trabalhadas, mais áreas sendo utilizadas pelas populações. Só que no final do Rio Madeira, onde o Rio Madeira estava no Amazonas, a gente tem essas evidências de conflito entre os antigos habitantes que faziam cerâmicas diferentes com esse pessoal que fabricava cerâmica polida. Então a gente tem valas defensivas, a gente tem paliçadas, a gente tem indícios de que houve um conflito entre essas duas sociedades produtoras de cerâmicas diferentes.